Meus amados irmãos, graça e paz, pastoreando a igreja no tempo de quarentena é o nome da nossa série. Como eu havia prometido, esta semana eu estarei pregando nesses minutinhos nossos coisas concernentes à semana, última semana de Jesus, quando ele entra em Jerusalém até a cruz. Então ontem nós falamos do domingo, do primeiro dia desta semana mais especial, tanto do cristianismo como do ministério de Jesus. Nesta semana nós temos o ápice da missão de Jesus sendo cumprida, a gente vê ali a maior expressão do amor de Deus e nós também vemos ali o ponto máximo da justiça de Deus sendo aplicada. Então, ontem nós falamos sobre o domingo e a pergunta é: o que Jesus fez na segunda-feira que serve para nós refletirmos hoje? E na segunda-feira ele entra no templo. Quando ele chega no domingo, que vai ao templo, ele volta para Betânia e no outro dia ele volta para o templo. E nessa ida para o templo ele amaldiçoou uma figueira que não tinha fruto, fazendo já uma alusão à religião externa de Israel, sem verdade interna. E agora ele vai para o templo e ali o texto que eu quero ler com vocês é Mateus 21, verso 12 e 13, que diz: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam, comercializavam a fé, e compravam, também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, transformais em covil de salteadores. Aqui, irmãos, é uma religião que se estragou. Jesus está falando aqui de uma religião que virou comércio, de uma liderança de igreja que se corrompeu, ou melhor, uma liderança do seu povo que se corrompeu. Aqui há corrupção no culto, aqui o desejo é lucro, tanto daqueles que vendem quanto daqueles que compram. Ele tá repreendendo os que vendem e os que compram. A ideia aqui é que eles vinham de diversas partes do Império Romano para a festa da Páscoa, e eles não poderiam trazer os animais para o sacrifício, e ali eles compravam. Eles compravam, e quando eles compravam, havia os exploradores da fé, que aumentavam o preço, que vendiam e que lucravam com a fé das pessoas. E Jesus está denunciando aqui uma falsa religião. Então o ponto da minha mensagem hoje é: Jesus denuncia a falsa religião. E a gente precisa entender que lições tem aqui para nós e como podemos aplicá-la em nossas vidas. Algumas lições são preciosas para nós. A primeira, nós precisamos entender por esse texto que ninguém é justificado diante de Deus pelo dinheiro, por aquilo que compra ou por aquilo que vende. Ninguém é justificado, a igreja não é justificada por ter um templo bonito. Nós não somos justificados pelos nossos ritos religiosos. Nada compra Deus. Nada pode comprar a salvação. Nós só podemos ser justificados por crer na obra de Jesus Cristo, sua morte e sua ressurreição. O que havia aqui era comércio da fé. Então nós precisamos entender esse primeiro recado: a justificação não é comprada, a fé não pode ser comercializada, a fé não pode ser explorada, as pessoas não podem ser enganadas por lideranças corruptas e as pessoas também não podem se deslocar para a casa de Deus em busca daquilo que pretende, dos seus próprios interesses. Aqui denuncia uma religião materialista que está muito presente nos nossos dias, tanto na cabeça dos seus líderes quanto na cabeça dos seguidores. É a religião do comércio. Eu vou buscar a Deus porque eu dou a Deus e Deus me dá, e eu vou ter lucros, eu vou crescer, eu vou prosperar, eu vou acumular riquezas, eu vou acumular bens, eu vou conquistar coisas. Jesus está falando: se a igreja é isso, ela virou covil de salteadores. Se cristianismo é isso, é falso. A segunda lição desta segunda-feira de Jesus é que nós precisamos refletir, trazer para nossa mente que uma religião pode professar fé em Deus e falar do nome do Senhor e mesmo assim ser abominável a Ele. Isso aqui está nos dizendo que Deus não se impressiona com aquilo que a gente faz. Deus não se impressiona com o estereótipo do culto. Deus está interessado na qualidade, na verdade, na pureza do culto a Deus. E nós precisamos então refletir que tipo de culto nós damos a Deus. Se ele denuncia ali o comércio da fé, ele também denuncia as intenções falsas do culto. O estereótipo de um culto que pode impressionar pessoas, mas não impressiona Deus.
não muda, Deus. A terceira lição é que esse texto vai nos dizer, nessa segunda-feira da Semana Santa, que uma religião que explora pessoas e que valoriza ritos não pode ser aprovada por Deus. Não expressa nem Deus, nem a vontade dele. Pessoas devem ser amadas, coisas devem ser usadas. Quando pessoas passam a ser usadas e coisas passam a ser amadas, é porque Deus não está nisso. Então são 3 lições preciosas para nós aqui, nesta segunda-feira da Semana Santa, que nos leva a algumas aplicações. A primeira delas, meus irmãos, é a hora de você, nesta semana, reunir com sua família, no teu culto diário. Não coloque a tua cabeça em outra coisa, senão os pontos importantes de cada dia dessa semana. E nesse primeiro dia da semana, nessa segunda-feira da Semana Santa, você é chamado a refletir com tua família, eu com a minha, nós com o nosso interior, precisamos nos indagar o que vem primeiro para nós, Deus ou as coisas. Estamos interessados em agradar a Deus ou a cumprir ritos religiosos? Avalia isso na tua vida nesse tempo de quarentena, é muito importante. Segundo, nós também precisamos refletir se estamos levando uma vida pura diante do Senhor e diante das pessoas, ou estamos maquiando as nossas sujeiras com ritos religiosos externos que impressionam pessoas, que encantam os sentidos, mas que é desaprovado por Deus. E uma terceira aplicação é uma indagação também. Do que adianta nós sairmos das nossas casas, irmos para a casa de Deus, cultuarmos a Deus, se não tivermos uma vida de oração? Se não tivermos ali com intenção puras para orar, porque ele diz assim, a minha casa, ele chama a casa de Deus da casa dele. Ele pega o texto para ele mesmo, mostrando sua divindade. Ele diz, a minha casa vai ser chamada casa de oração. Enquanto a igreja virá só evento, atividades, mas que não há quebrantamento de alma, que não há contrição, que não há vidas rendidas, que ali não seja um ajuntamento de pessoas que oram, que ali não seja quando ali não é o desdobramento daquilo que acontece na nossa vida individual e na nossa vida familiar, nós estamos, na verdade, participando de uma farsa, ainda que não seja intencional, mas é algo que Deus não aprova. Então, nesse tempo de quarentena, e especialmente nesta semana, vamos avaliar o nosso interior. O templo, diz ele, o que Jesus fez no templo? Jesus curou, Jesus falou que o templo era lugar de oração, e ali o que ele mais fez foi ensinar. Então, a gente precisa entender, quando a gente vai para a igreja e a gente prefere ficar mais nos corredores do que no templo, dentro do templo, ouvindo os ensinamentos dele, a gente precisa repensar a nossa religião. Senhor Deus, muito obrigado por essa reflexão simples, mas eu entendo que vai atingir as nossas vidas. Te pedimos perdão e te pedimos o auxílio do teu Espírito para reconhecer os nossos desvios e caminhar para o centro da tua vontade nesta semana tão importante para as nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.